Olá, sejam bem-vindos ao Tepedino Cast. Eu sou Solon Tepedino, advogado e sócio do Solon Tepedino Advogados. Hoje estou aqui junto com a minha co-host Mila, nossa advogado júnior aqui do escritório, e no episódio de hoje vamos entrevistar a grandiosa, querida, minha amiga Vólia Bonfim, desembargadora aposentada e hoje um ícone, uma advogada trabalhista. Quero saber dela muitas coisas. Tudo bem, Vólia? Tudo ótimo, Solon. Prazer estar aqui no segundo podcast aqui do Solon Tepedino, podendo conversar um pouquinho com a Mila e com você sobre alguns assuntos muito interessantes da Justiça do Trabalho. Muito bom, quero te agradecer. Eu quero te agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Sabendo desde já que você vai repetir, você vai estar sempre aqui conosco, porque nós temos alguns temas a ser debatidos. E assim, Vólia, primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está sendo para você hoje, né? Você já está com a gente, só com a gente você já está há 5 anos, né? Como é que está sendo essa visão da advocacia, né? Nesse período, é um outro ângulo, né? Você hoje como advogada militante, militando ali mais próximo, como é que é para você hoje, como é que está sendo a visão para você hoje como advogada? Bom, o judiciário e o direito é sempre o mesmo, né? O lado que se trabalha ou se analisa é que é diferente. Como magistrada, juíza ou desembargadora, a maior dificuldade é não poder tomar partido num daqueles casos em que você percebe que a parte tem razão, mas que não há prova suficiente ou que há um erro processual grave. Nesse sentido, claro, os juízes, era a medida que nós tentávamos agir, principalmente no judiciário, tem que ser imparcial. E essa dor de não poder defender aquele que tem razão era carregada por mim na magistratura. O outro grande problema da magistratura era o estar dentro de um poder, né? E ali, como todo poder, as pessoas algumas vezes se envaidecem. Então é o autocontrole da vaidade nossa e dos outros e saber lidar com todo esse poder de uma forma mais simples. E ainda tem o lado social, porque por incrível que pareça, algumas pessoas, quando sabiam que eu era juiz ou desembargador, evitavam falar palavrão, falar alguma coisa, porque, não, ela é desembargadora, não posso falar isso perto dela. Ou os pedidos, dá para você dar uma olhadinha, e você não pode ajudar nem dar uma olhadinha. E com a virada para a advocacia, 2 grandes felicidades, né, para não dizer ainda mais. A primeira felicidade é poder vestir a camisa daquele que você quer defender. Não interessa se a causa é controvertida ou não, se há mais de uma corrente ou não, mas é importante ter um advogado com conhecimento que veste a camisa e que luta pelos direitos daquele trabalhador. Podia ser também uma empresa, claro, né? Apesar do escritório ter um perfil mais trabalhador, defendemos também empregadores e lutamos por eles e vamos até as últimas instâncias com todas as teses possíveis. E o outro lado é que, como advogada, embora os prazos sejam mais curtos e fatais, o clima é melhor. E eu posso dizer que o melhor do escritório Solon Tepedino não é a qualidade só do trabalho e a competência dos colegas, mas é principalmente o ambiente de trabalho. A gente tenta primar aqui por ter um ambiente saudável, leve, né? Principalmente. Fantástico. Mas assim, com muita propriedade, Vólia, eu vou te falar uma coisa. Você está muito à vontade, né? Desse novo lado. Na advocacia, eu acho que a Vólia hoje se sente... Eu vejo isso de fora, né? Você está muito à vontade, você está bem e só tem te elogiar, né, nessa sua nova empreitada. Muito feliz e vendo que você, assim, essa nova etapa da sua vida tem sido, eu acho que, agradável para você, vamos dizer assim, né? Leve, você está bem com você mesmo, eu acho que feliz e à vontade, né? E fico muito lisonjeado, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar de um tema aqui, né,
já aproveitando essa nossa conversa, que está em voga demais hoje, esse tema, enfim, da advocacia predatória. Você acha que esse termo, né, essa advocacia predatória que estão se utilizando hoje, o que você tem hoje, assim, como é que você enxerga como o judiciário está aplicando isso? Eu acho, na minha opinião, né, eu acho que está uma coisa exagerada, né, eu acho que a gente está confundindo um pouquinho a advocacia predatória com as próprias sentenças predatórias. Geralmente, quando a gente fala dessa advocacia predatória, né, a gente tem visto que são geralmente as mesmas empresas que vêm com essas teses, né, que são as empresas que estão ali habitualmente na Justiça do Trabalho. Como é que você está vendo isso hoje? Bom, para começar a falar do tema, eu peço licença para conceituar, principalmente para você, que não conhece o leigo. Nós conhecemos bem o tema, não praticamos, mas conhecemos. O que seria a advocacia predatória? E a advocacia predatória é aquela prática utilizada por alguns advogados de lotar o judiciário com excesso de ações trabalhistas ou ações consumeristas ou ações civilistas com causas de pedidos idênticos, com fatos iguais contra os mesmos réus, só alterando o nome e o endereço do reclamante, mas o principal disso tudo, o mérito é frágil ou é criativo demais ou é artificial, não é verdadeiro. E isso poderia ser caracterizado quando visar simplesmente o lucro financeiro e não o dinheiro ou o direito do reclamante ou do autor da ação. Isso pode ser caracterizado como uma lide predatória. Mas nós também temos os grandes réus ou os grandes bancos de réus que o CNJ aponta como os maiores devedores. Na Justiça do Trabalho, os maiores devedores, não vou citar nomes para não constranger ninguém, normalmente são os empregadores públicos, porque esses empregados são estáveis, em sua grande maioria, podem litigar facilmente e, por isso, acionam várias vezes pedidos, matéria de direito, discussões de promoções, questões de prêmios ou parcelas não pagas e lotam o judiciário. Nunca se falou de advocacia predatória, apesar do pedido, causa de pedir. Apesar de mudar só o nome do reclamante, o réu ser o mesmo, não existe essa alegação para ex-empregados ou empregados que movem ações contra patrões públicos. E por que não há? Porque existe já jurisprudência firmada, ou em súmula, ou em jurisprudência firme, posicionamento firme, ou até em OJ, de que um ou outro direito desse, a maioria, é devido. Então precisou essa massa em todo o Brasil, às vezes em algumas regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, outras vezes em todo o Brasil, para que o TST pudesse se posicionar. Agora, quando a gente trata de lide contra uma empresa privada, uma pessoa jurídica de direito privado, parece que o cenário mudou. Embora sejam grandes devedores, embora tenhamos ainda grandes devedores que costumam ser devedores contumazes, descumpridores dos direitos trabalhistas, eles não pagam e mesmo assim, embora as lides se assemelhem com o pedido, causa de pedido diferente, jornada diversa, valores de verbas de rescisão diferentes, cada um tem o salário, cada um tem uma verba a receber, os juízes têm interpretado mal excesso de demandas feitas por um mesmo escritório em face de um mesmo réu, com pedidos similares, por exemplo, horas extras, intervalo intrajornada, intervalo interjornada, com demanda ou lide ou advocacia predatória. Eu lembro que o CNJ estatisticamente aponta que o primeiro pedido, o ranking, são verbas de rescisão. Isso porque a gente acabou de passar por um período grave de pandemia e depois de dificuldade econômica das empresas, e é óbvio que muitos foram despedidos, e dessa gama de despedidos, muitos pedem
verbas da rescisão. O problema é que quando esse trabalhador busca um escritório para pedir alguma coisa, vem o famoso já que. Já que eu tenho que acionar o judiciário para postular um direito que me é devido, olha, ele nunca me pagou hora extra e eu sempre trabalhei isso assim. E é óbvio que a terceira no campo dos pedidos é alguma relação com jornada, ou hora extra, ou intervalo intrajornada, ou intervalo interjornada. Então, não é à toa que os pedidos se repetem, muito menos pela advocacia predatória e muito mais pelo descumprimento da lei. Se ainda posso colocar uma parte, eu trouxe aqui alguns dados que eu gosto de trazer, todos do CNJ, constantes, do Portal da Transparência. No ano de 2023, nós tivemos ajuizadas 1.800.000 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho em todo o Brasil. E, em todo o Brasil, em 2023, 27,7 milhões de empregados foram demitidos. De 27,7 milhões de empregados demitidos, porque a Justiça do Trabalho, o maior cliente dela é o não empregado, é o desempregado, porque só o empregado público estável vai à justiça, o desempregado tem medo de ir porque será demitido. Apenas 4% desses 27,7 milhões entraram com ações trabalhistas. A fala do querido, honroso, competente ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, de que temos que diminuir a litigiosidade na Justiça do Trabalho, nas relações de trabalho, porque se demanda muito, não é verdadeiro. Estatisticamente, nós só temos 8,4% de ações trabalhistas. Busquei mais, busquei todos os outros judiciários exatamente em contraponto ao que os juízes do trabalho e o Supremo Tribunal Federal têm dito. 84 milhões de processos judiciais tramitavam em todo o território nacional, reunindo todas as justiças, a estadual, a federal, a trabalhista, a eleitoral e a militar. Dessas, 6,6% são da Justiça do Trabalho. Não é possível que se diga que é o direito do trabalho, a Justiça do Trabalho que está errada, com 6,6%. Fui além disso. Entrei no TST e fui analisar quantas dessas ações ajuizadas em 2023 os empregados de alguma forma ganham ou procedência total, ou procedência parcial, ou fazem acordo, porque quem não deve, não faz acordo. Exatamente. Tem um bom direito, tem documento. Tá lá. Dessas ações, apenas 9,2% são julgadas totalmente improcedentes. 16,6% são extintas sem resolução de mérito por algum defeito processual, e 74% o trabalhador tinha alguma razão ou total razão. Então, o que eu tenho para dizer é que é mais fácil o juiz se acomodar na fala ou na moda da advocacia predatória para deixar de julgar lides numerosas contra o mesmo empregador que partem do mesmo escritório de advocacia. Eu, que tive o meu pai na advocacia, Calheiros Bonfim, e só advogava para empregado, nós tínhamos 3 ou 4 nichos. Porque um reclamante indica o outro, que indica o outro, assim? que indica o outro, porque viu o êxito, viu a dedicação daquele escritório. Assim também os empregadores. Daqui a pouco vão limitar o escritório a determinado número de processos. Cara, isso beira um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que, corroborando tudo que você já falou, eu acho que a Justiça do Trabalho ela vem sendo perseguida já há algum tempo, né? A gente vê, a gente encontrou as dificuldades, os obstáculos que nós passamos com a reforma, primeiramente. E a gente vê algumas decisões, e aí é uma crítica minha pessoal em relação ao STF, eu acho que algumas decisões não andaram bem em relação à Justiça do Trabalho, declínio de competência, enfim, eu não sei o que você acha disso também, mas eu acho que a Justiça do Trabalho vem sendo também um pouco perseguida, né, e encontrando essas dificuldades a ponto de cogitar em alguns momentos
a extinção da Justiça do Trabalho. Como é que você vê isso também? Assim, você acha também que a Justiça do Trabalho hoje, a advocacia em geral, mas principalmente a Justiça do Trabalho, você não acha que vem encontrando, dificuldades e passando por uma crise? Concordo. Eu vou fazer referência aqui porque é merecido. Esses dados todos eu retirei do artigo do Felipe Bernardi sobre a fala do ministro Barroso e sobre a advocacia predatória, e ele muito bem traz com detalhes. E no artigo dele, ele vai falar também do esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho que vem sendo praticada pelo Supremo Tribunal Federal, em que, em dezenas de centenas de reclamações constitucionais, ela vem cassando decisões de segunda, terceira instância do TST ou do TRT, que vinham reconhecendo vínculo de emprego ou dando a competência para analisar, por exemplo, um contrato de TAC, trabalhador autônomo de carga, ou de pejotização, ou de MEI, ou de trabalhador autônomo, e a gente vem percebendo esse esvaziamento com uma interpretação fora do tema 725 e da ADPF 324, isso o que sempre se adotou no Supremo, que é a aderência restrita, o nome já está dizendo, restrita, entre a causa e o tema fixado, precedente obrigatório, ele vem fazendo uma aderência irrestrita, vem colocando no mesmo guarda-chuva várias hipóteses e caçando diversas decisões da Justiça do Trabalho, esvaziando a nossa competência. Somado a esse esvaziamento de competência, a esse demérito ao direito do trabalho, à Justiça do Trabalho, tem também a prática de alguns juízes de sentenças predatórias. Fala-se em advocacia predatória, mas hoje podemos afirmar que há sentenças predatórias. Os juízes, não todos, é claro, é uma minoria, claro. Eu diria cerca de 20% destes, pelo menos no Rio de Janeiro, eles pensam pequenas contradições entre depoimentos de parte de testemunha ou de testemunha e um ou outro dado do Rio Card, ou entre uma ou outra prova constante de algum documento, para julgar totalmente improcedente, ignorando numerosamente desproporcional maior, quer dizer, desproporcionalmente a numerosamente mais contradições praticadas pela contestação, depoimento do preposto, ficha de registro, controle de ponto, testemunhas. As contradições existem. Eu acho que os meus 24 anos de magistratura, somados aos meus 7 anos anteriores, já está dizendo a minha idade, de advocacia, com meus 5 anos atuais também de advocacia, eles mostram que quanto maior a falta de lembrança e a imprecisão exata do acontecido, demonstra exatamente que a testemunha não está preparada. Exatamente. São as poucas contradições que tornam a prova melhor. O depoimento idêntico, sem nenhum detalhe, formado 5 anos depois que ele foi demitido, 3 anos depois. E eu acho que a gente vê hoje muitas decisões que infelizmente não são técnicas, não. Né? E não se apegam no aspecto que é o mais importante técnico. Hoje, infelizmente, lamentavelmente, não deveria ser assim, mas hoje a gente vê um judiciário político, pouco técnico, né, com decisões que a gente vê direcionadas de forma política. Lamentavelmente, hoje a gente tem um judiciário que não é técnico. Claro, também, que com as suas devidas proporções, não são todos, mas a gente vê decisões que esvaziadas, decisões que não cabem. Né? Infelizmente, a gente vê situações... Hoje mesmo, eu vi uma sentença que o juiz, pasmem, não se ateve, não leu a contestação. Como? Hoje eu tive isso, sabe? E eu acho que é isso. Hoje a gente não tá presente, sabe? O aspecto técnico, que é o mais importante, e sim o aspecto político. Lamentavelmente, é isso que a gente tem hoje. Não sei o que você acha também disso, dessa relação ideológica, né, que tem a ver naturalmente com uma questão política. O que você acha? Concordo inteiramente. Eu acho que
assim como o Brasil está dividido ideologicamente e ou politicamente, o judiciário é o reflexo do que tem na população, no povo. A gente tem juízes que têm uma ideologia que interpretam muito favorável para o trabalhador e tem juízes que interpretam muito favoravelmente pró-empregador. Eu aqui falei muito da visão do reclamante, mas nós também passamos aqui pela visão da reclamada. Claro. Os clientes que a gente tem, quantas vezes o juiz deixa de analisar os documentos trazidos, os argumentos trazidos pelo réu, para se ater apenas aos argumentos do autor e às provas produzidas para o autor. Valoração da prova não está de se é do autor ou do réu. Perfeito. O princípio do indúbio pro mísero não é aplicável, segundo a corrente majoritária, ao processo, e sim ao direito material, a interpretação da norma e não a forma de julgar. Na dúvida, eu vou julgar a favor de uma das partes. Não é bem assim. E o que a gente tem percebido é que hoje, quando você atende um cliente, você se preocupa muito mais em informar o cliente que depende com quem cair. Isso é que eu mais lamento hoje. Nas três instâncias. Nas três instâncias. Então, isso eu acho que é o que mais me preocupa hoje. E você vira uma roleta russa. Não é mais seu direito é bom. Não é mais seu direito. Antigamente achavam que o direito do trabalho era tudo causa-ganho, né? Hoje em dia não existe. Não existe esse paternalismo. Não existe. Como dizem, não existe. Eu trabalho, pelo menos eu digo isso dos 22 anos que eu já advogo. Não é esse paternalismo todo como falo, não é mesmo. E a gente verifica esses defeitos nas decisões, né? Mesmo com as provas, não significa que vá ser precedente. Não, ao contrário. Ao contrário. A prova é totalmente ignorada, ela não é enfrentada, não é analisada, não é ponderada, é uma parcialidade larga, patente, brilhante, só não percebe quem não quer. Então, claro, para os dois lados. Não estou dizendo que é só para o lado do trabalhador ou só para o lado do empregador. Mas quando é o advogado do reclamante que cai na ideologia do magistrado, que é ideologicamente contra o trabalhador, aquele advogado está praticando advocacia predatória. Ele aproveita para condenar em multa, inclusive a testemunha, sem qualquer contraditório, sem os incidentes que o TST determina na sua resolução, condena, às vezes mandam pagar antes do trânsito julgado, mandando penhorar, dizendo que está mentindo. Dessas sentenças nós temos reformado cerca de 50%, 70%, 80%, dependendo do juiz. Dependendo da prova. Presumem a má-fé, assim como o empregador, pelo simples fato de se defender, também tem sido condenado em litigância de má-fé, também tem sido alegado que o advogado mudou os fatos propositadamente, alterando a verdade. Infelizmente, nos sobra... E você vê isso atualmente, de um tempo para cá, ou você sempre viu essa dificuldade? Como é que você enxerga? O que eu posso dizer da minha advocacia, que obviamente parte como estagiária, parte como advogada antes da magistratura, que não era só advocacia, era estágio e advocacia... Você não acha que mudou o perfil? O perfil era de mais juízes pró-trabalhadores, com interpretação favoráveis. Hoje nós temos ali, eu diria, 20% muito trabalhador, 20% muito empregador. A gente fica ali com 60%. Desses 60% tem lá mais 20% que é técnico, mas interpreta quando dá pró-trabalhador. Tem 20% que é técnico, interpreta quando dá pró-patrão. E tem, de fato, só 10% que é técnico, com base nas provas e que não é nem pró nem pró outro. É essa a realidade que eu vi hoje. E hoje, lamentavelmente, você vai fazer uma audiência e você começa a audiência, você já senta em mesa e você já percebe, sabe? O tratamento diferenciado. O trato, sabe? E eu acho que esse trato tem que ser recíproco entre advogado e magistrado. Eu acho que tem que ser de educação. O que a gente vê hoje, infelizmente, também é minoria, tá? Por favor. Mas o que a gente vê hoje, e tem colegas nossos também, advogados, olha,
que também se utilizam de uma falta de educação com o próprio magistrado, mas a gente também vê do outro lado. A gente vê hoje, às vezes o advogado não consegue trabalhar, porque se o juiz quer colocar aquela barreira, aquele obstáculo, ele vai colocar. E você não consegue produzir a prova. É verdade. Sabe? Então, isso aí você já consegue, você senta em mesa, você já... E trata diferente. Persegue uma das partes. Se ele é contra o trabalhador, ele enche de perguntas o reclamante. Não, é um absurdo. Se ele é contra a ré, não pergunta nada pro reclamante, mas vai tudo. E a gente tem que ter uma isonomia até de tratamento. Isso. Paridade de armas, paridade de tratamento. Perfeito. E é isso que a gente quer ver o judiciário mais próximo disso. Agora, olha, se apenas a alta demanda de ações por si só não é considerada advocacia predatória, quais são os maiores requisitos que os juízes usam para alegar advocacia predatória hoje em dia, né? Os juízes técnicos ou os juízes que querem perseguir os advogados? Se o juiz for técnico, acho que o requisito é a absoluta... E deixa eu aproveitar a oportunidade, em gancho dessa pergunta aqui, muito pertinente da Mila, foi muito boa essa pergunta, Mila, e aproveitar para perguntar o que você acha da competência do juiz do trabalho em avaliar isso, ou não seria, olha, atribuição do juiz remeter o ofício para a ordem dos advogados para que a ordem pudesse avaliar isso. Porque o que a gente vê também em algumas situações são juízes já julgando situações que não é do trabalho e que não é da sua competência. Né? Não deveria, talvez, olha, a gente vê decisões tão esdrúxulas que, enfim, não seria da competência do juiz do trabalho remeter o ofício para a ordem dos advogados para que a ordem possa aplicar ou não alguma punição nesse advogado? Sim, concordo. Então, respondendo a Damila, primeiro, o juiz técnico, que também não pratica sentenças predatórias, né, no sentido de recorte e cola, todas são idênticas, independente do fato. A mesma coisa se aplica para advogados de advocacia predatória, do autor ou do réu. O do autor, quando as iniciais são reproduzidas, são cópias, como se fosse aquela máquina antigamente de reprodução de cópia, que você muda, fica em branco só o nome e o endereço, você só muda o nome e é exatamente tudo igual. E aí a gente fala em quantidade também, porque, por exemplo, se a gente recebe aqui hoje, vamos supor, no dia de hoje, vamos botar um número de 10 empregados que estão laborando no mesmo setor, da mesma empresa, e os 10 trabalham numa mesma equipe. No mesmo horário. Na mesma jornada. Muda nada. Não muda, infelizmente vai mudar pouco. Se eu for pedir só a jornada, o que vai mudar? Então isso também pode acontecer, né, Vólia? Sim, não, por então, isso... na verdade, eu acho que a quantidade, eu acho que tem que ser muito avaliado caso a caso, né? Porque eu não acabei de falar, mas assim, não é só idêntico, porque as matérias de direito dos maiores devedores públicos que estão no TST como os maiores devedores, são matérias de direito, as iniciais são idênticas e não são tidas como advocacia predatória. Por quê? Porque o mérito é possível, é interpretável. Pode, e a maioria é julgada procedente, por isso que eu dei as estatísticas da procedência lá no início. Não é só grande número, iniciais idênticas, são iniciais aventureiras, que não se baseiam na realidade, criam fatos não verdadeiros. E isso é demonstrado de uma forma cotidiana, porque quantas vezes, como advogado, e eu já vi também quantas vezes em audiência, fiquei 20 anos, quase 20 anos fazendo audiência na primeira instância, o advogado recebe o cliente, preenche a ficha do cliente, o cliente diz ABC. Na frente do juiz nervoso diz laranja e banana, nem A, nem B, nem C, muda da água para o vinho. E eu acho também que... Isso não quer dizer que o advogado, ele assinou o papel isso é muito importante da a gente falar sobre entrevista. Isso, porque é impressionante, daqui a pouco eles vão querer passar mais uma atribuição para o advogado para que faça um trabalho investigativo. Sim. Porque a gente também reproduz dentro de uma questão técnica, né? Mas a questão fática, a gente reproduz do que é trazido para o cliente, para aquele empregado. Então, o advogado é sim um reprodutor da matéria fática,
né, do que eles nos trazem. Sem dúvida. Então a gente também fica ali numa situação, né, o advogado fica numa situação... Por isso que aqui todo cliente entrevistado Tem que assinar. por vocês assina a Tem que declaração assinar. de que tudo que ele quer pedir é Tem que aquilo assinar. e que todos aqueles fatos são verdadeiros. Os juízes não têm o cuidado de alegar litigância de má-fé, advocacia predatória. Tragam os documentos comprovando que ele falou isso. É isso. Tragam os documentos É de que isso. você não inventou, A porque cautela. a advocacia predatória está na invenção de um fato não verdadeiro com finalidade de ganhos financeiros em prol do judiciário, usando indevidamente o Perfeito. judiciário. Diferente, por exemplo, se você, o juiz cauteloso, né? Se esse juiz cauteloso requer a juntada desse documento, e aí ele pega lá um kit com um horário, assinatura diferente, ou um horário diferente do que está pedido na inicial, aí você pode avaliar de uma outra forma. Sem dúvida. Agora, não se tem cautela para algumas decisões que podem sim causar prejuízo ao escritório, ao advogado, Sim. mas eles não pensam nisso. Então, eu acho E aí a que... Mila tem uma pergunta bacana do advogado. Fale, Mila. Eu ia falar sobre como é difícil para o advogado que é inexperiente, que acabou de tirar a carteira, se deparar com uma sentença dessa cheia de ofício, com multa por litigância de má-fé. Qual dica que vocês podem dar para a pessoa que está começando agora, É para o profissional? exatamente isso. O juiz, ao determinar ofício ao AB, litigância de má-fé, alguns condenam o advogado solidariamente, apesar do Estatuto da Ordem proibir. Alguns determinam a penhora do pouco dinheiro do desempregado, da testemunha, pagar porque mentiu. O advogado se desestabiliza. O juiz não tem ideia do malefício psicológico na profissão daquele que acabou de se formar, está iniciando ou está na advocacia. Afirmar que alguém dolosamente age de má-fé, ludibriando o juiz para, numa advocacia predatória, ganhar vantagens, é muito grave. A esse propósito, alguns, né, sem falar nomes, juízes, têm mandado constantemente ofícios ao Ministério Público Federal para apurar crime de falso testemunho. E aqui no Rio de Janeiro, de tantos, tão numerosos os ofícios, saiu um enunciado, que agora eu não lembro, acho que é o 98, da Corregedoria da Polícia Federal do Rio de Janeiro, dizendo que não é crime de falso testemunho. É bom que todos os juízes ouçam isso, os advogados para tomarem esperanças e não desistirem. O fato de o depoimento da parte ou da testemunha contrariar alguns documentos, porque com o passar do tempo a lembrança não é precisa e é possível que hajam pequenas contradições ou que os documentos não sejam verdadeiros e que isso não constitui crime. Ora, se não constitui crime, não há dolo. Se não há dolo, não tem por que condenar, seja em litigância de má-fé ou em presumir uma litigância numerosa contra o mesmo réu como predatória. E deixa eu te fazer essa última pergunta. Você não acha que, então, o judiciário, em alguns momentos, extrapola os seus limites ao julgar essa questão? Sim, esqueci de abordar. Concordo. Eu acho que a Justiça do Trabalho pode localizar a suposta irregularidade e, por simples dever de cautela, e como ele também é um fiscal da lei, além do Ministério Público, ele pode emitir os ofícios, embora o nosso Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, também pelo excesso de ofícios, já respondeu em alguns ofícios, e nós temos todas essas cópias, que o excesso de ofício é contraproducente e contradiz o princípio da cooperação e da eficiência do judiciário previstas hoje no CPC, porque eles não têm tempo para responder um monte de ofícios só porque o juiz deu um piti contra a parte, porque acha que a parte está litigando. Eu fico imaginando como é que não está a FETransport. Nossa. Você imagina, gente, como é que eles não estão... Acho que eles tiveram que abrir um setor só para responder esses ofícios do Rio Card. A Vivo, a Claro, que tem que responder também de geolocalização. Geolocalização, que vem aumentando também. Vão ter que abrir um setor só para isso. Isso. E não são as provas que deveriam ser feitas, porque as provas
são de ônus do patrão em alguns casos e ônus do empregado em outros. Não produziu, julga-se com base nos ônus. É uma loucura. E como isso também afeta a privacidade do empregado, né? Isso, essa coisa muito. toda da geolocalização. O TST já em sede de SDI já entendeu que a geolocalização não fere a privacidade e vai entender da mesma forma, ainda não subiu, em relação ao FETranspor. Mas o que a gente tem dito é que os juízes estão advogando para um dos lados. Quando é pró-empregador, mandam oficiar a FETransport, a geolocalização, para fazer prova para aquele que nem a requereu. Quando é pró-empregado... Pior é quando não tem ausência de documentos, ausência de cartão de ponto. Ou seja, a questão processual vem sendo rasgada, gente. Rasgada. O ônus da prova. Revelia, gente. Revelia. Confissão, a gente vê e mesmo assim, vai lá, quero ver. Gente, eu acho que existe o princípio da busca da verdade real, acho que tem que se buscar a verdade real, mas tudo com cautela na parte processual. Em situações tem de zona grise, de dúvida, de prova dividida principalmente, e aí a gente tem mais um mecanismo que tem que ser aplicado. Eu acho que as leis, as provas, vêm se modernizando, as provas principalmente, e tem que se modernizar, né, Vânia? E eu acho que tem que buscar, mas eu acho que a parte processual não pode ser esquecida. Não. E eu cito o voto de um desembargador do Rio de Janeiro, e aquele que estiver interessado, mande aí uma informação que a gente envia, um voto, em que ele, ao apreciar algumas hipóteses de Rio Card, dos casos que subiram, ele simplesmente alega o seguinte, na análise do total do documento como um todo, a gente encontra 40% a favor do autor, 40% contra o autor. Por que a sentença só se apega na parte que é contrária? E nisso sobra 20% sem nenhuma coerência com nada. Afinal de contas, é um cartão usado por ele ou por outro. Aí ele diz, não, mas se for usado por outro, aí é improcedência, porque ele não podia emprestar o cartão. Ele está confundindo a penalidade que o patrão podia aplicar com a penalidade que ele está querendo aplicar. Não. O juiz não é detentor do poder disciplinar. Ele não é empregador daquele trabalhador. E outra coisa, eu fui fazer uma audiência semana passada, aí o juízo, de ofício, pediu ofício a FETranspor para vir. Aí acabou a audiência, a reclamante falou assim, doutor, só que tem o seguinte... Eu acabava o meu trabalho e eu ficava no barzinho do lado bebendo. Meu trabalho só acabava às 8 da noite e eu ficava até meia-noite bebendo. E só depois eu pegava o ônibus. E aí? Todo dia? Poxa. 3, 4 vezes por semana ele ficava ali no barzinho com os amigos. E aí? Olha como uma decisão pode ser falha. Também pro outro lado. Claro. Também pro outro lado. Sim, pros dois lados. O reclamante informou que ele sai, ele não pega a condução, ele fica no bar. Durante 3 horas depois que fez o trabalho. Então, é uma prova até que você tem que avaliar. Perguntar se o empregado, se é testemunha, utilizava esse Rio Card, e se utilizava todos os dias, e se era diretamente do trabalho ele ia para casa, e se ele não ia para casa, gente? Perfeito. Ficava ali, por ali, fazendo muita coisa. Nós temos um caso aqui, Solon, que você deve lembrar, que foi uma das consultas lá que você me fez à época, que eu fiquei em casa 3 dias tentando entender a geolocalização. Acho que um dos processos mais difíceis, porque eu ainda não conseguia fazer o Zimbute. Azimuth, que é o negócio do raio, da tela, do não sei o quê, E num desses, o próprio juiz percebeu que o celular dava o sinal dele no trabalho, no mesmo dia, hora, minuto e segundo, e em casa, no mesmo dia, hora, minuto e segundo. Meu Deus. Isso porque ele morava a 25 quilômetros do local de trabalho. Então, como pode valorar provas que também são falhas? São muito falhas. Né? Se a testemunha é falha, e eu concordo que a lembrança é uma das maiores falhas,
Os juízes têm que ponderar, usar da razoabilidade, da proporcionalidade, das regras de experiência, todos contidos no CPC, na Constituição, para, ao invés de presumir a má-fé e condenar parte testemunha, seja do autor ou seja da ré, faça uma valoração do documento como um todo, sem partir e pensar o que é favorável a uma parte, o que é favorável a outra parte. Faça uma análise do todo, pondere, veja com razoabilidade e, se for o caso, na dúvida, julgue improcedente, mas sem a certeza da litigância de má-fé e do dolo, porque isso é muito difícil. E ainda muito criticada a prova testemunhal, e a gente vê, né, e ela realmente tem as suas falhas, pela lembrança que o cidadão ainda pode, né, ter, mas ainda é a mais próxima, confiável, mais próxima, né? Porque a gente acabou de citar aqui alguns exemplos de situações. Então, eu acho que você falou muito bem, eu acho que o juiz, o magistrado tem que saber esse equilíbrio de valorar a cada prova. Cada prova ter essa sensibilidade de valorar a própria prova testemunhal. Enfim, o papo está muito bom. Foi um grande prazer ter a Vólia aqui comigo nesse nosso segundo episódio. Estamos chegando ao fim. Agradecer a Mila. Meu braço direito. Seu braço direito. Vai estar com a gente aqui em outras oportunidades. Agradecer a Vólia, anunciar nosso Instagram, @SolonTepedinoADV, e acompanharem sempre o nosso Instagram, que em breve a gente vai anunciar a data do próximo episódio. Vólia, obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu acho que elucidou muito, foi muito bom. E até a próxima, já sabendo que vão ter outros. Muitos temas importantes. Prepare-se. Obrigado, Mila. Muito obrigada. Vólia. Obrigado. Até logo, pessoal. Até a próxima, Obrigada. gente.